Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor e sustentador de todas as coisas que existem, grande Deus que está sentado sobre o trono da graça e da glória, a Ti, Senhor Deus, nos juntamos na presença do Senhor para a adoração solene. Que bom, Senhor Deus, que estamos aqui na casa do Senhor, junto com todo o ajuntamento dos cristãos que clamam pelo nome de Jesus Cristo e são guiados pelo Espírito Santo. Aqui estamos, Senhor Deus, para Te adorar, para ouvir a voz do Senhor, para obedecer o Senhor e os seus mandamentos, para sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo da verdade. Aqui estamos, Senhor Deus, como servos do Senhor, para sermos enviados pelo Senhor conforme a Tua vontade. Deus, receba o culto desta igreja, Pai. Este povo que chama pelo Teu nome, que foi salvo, limpo e é guardado pelo poder de Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor Deus, para Te adorar e para bendizer o Senhor de nossas vidas. Essa manhã, Senhor Deus, mais uma vez que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra, nos conduza pela Tua palavra, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria, coragem, temor no coração para vivermos conforme a sagrada lei e a instrução do Senhor. É assim que Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, amados no Senhor, o versículo 17 dessa carta do apóstolo Pedro, ele encerra a discussão que Pedro já iniciara sobre a santidade, conforme apresentado aqui nos versos anteriores dessa passagem. Essas afirmações do apóstolo Pedro sobre santidade, o verso 17 ele serve para trazer uma conclusão sobre esse assunto, mas também serve para trazer uma espécie de introdução ao assunto que se segue, onde o apóstolo Pedro vai falar dos versos 18 até o verso 21 sobre o preço da salvação, o preço que foi pago para que estes irmãos destinatários desta carta pudessem então ser salvos, ser limpos, o preço da salvação dos eleitos de Deus. Mas hoje, nessa manhã, nós vamos olhar especialmente para esse aspecto da santidade, que vai encerrar o tópico de santidade. Naquela passagem anterior, nós já lemos, que correspondem aos versículos 14 até o versículo 16 aí do primeiro capítulo, o apóstolo Pedro ele trata da santidade de Deus, por um lado, mas também da santidade dos servos de Deus, a santidade do povo de Deus. Observe algumas questões nesses versículos anteriores. Pedro menciona a santidade de Deus quando diz que, observe, segundo é santo aquele que vos chamou. Ele faz uma apresentação de Deus como sendo santo. O Deus que chama o povo de Deus é o Deus santo. No verso 15 ele diz isso. E no verso 16 o apóstolo Pedro cita mais uma vez esta santidade de Deus ao mencionar o texto de Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez, Deus é santo conforme apresentado em Levítico. Agora, observe também que Deus, aquele que chama os crentes à fé e à vida eterna, Ele é santo. A Bíblia diz, segundo é santo aquele que vos chamou.
E em Levítico, novamente, eu sou santo, diz as Escrituras Sagradas. Agora, além de destacar essa santidade de Deus, o Senhor como sendo santo, Pedro também lembra que aqueles irmãos também são santos. Eles são filhos de Deus. Eles são santos em Jesus Cristo. E como santos, era requerido que eles levassem uma vida santa. Essa santidade que Pedro faz menção aqui é o padrão moral de santidade. Ser santo com o mesmo padrão de santidade daquele que nos santificou, e cujo modelo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Jesus Cristo, eu não estou falando aqui de Jesus Deus, não estou olhando para a natureza divina de Jesus, porque essa ninguém pode imitar. Eu não posso ser como Jesus naquilo que diz respeito à sua divindade. Eu não posso ressuscitar mortos, eu não posso curar doentes, eu não posso nem mesmo perdoar pecados. Na verdade, ninguém pode. Só Deus perdoa pecados. E Cristo, como Deus, perdoou pecados e deu muitas demonstrações de poder, o poder divino que ele tem. Mas o padrão de santidade que Pedro nos aponta, o padrão que deve ser imitado, é o padrão da santidade moral de Jesus Cristo enquanto homem. Ele não pecou, ele obedeceu ao Pai, ele tem uma conduta que deve ser imitada por todos nós. Isso não significa dizer que, mesmo nesses quesitos, nós podemos ser tão santos como Jesus foi santo. Há uma diferença muito grande entre Jesus e nós, apesar da humanidade. Jesus é homem exatamente como nós, mas Jesus não tem pecados. Sobre ele, o nosso Senhor Jesus, não foi imputada a culpa de Adão, o pecado de Adão. Logo, ele não tem uma natureza pecaminosa como todos nós temos. Ainda assim, o modelo a ser seguido é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor no Antigo Testamento. Esse padrão só pode ser observado se observarmos a lei de Deus e a conduta do Filho de Deus. Mas o apóstolo Pedro ele deixa claro que Jesus é o nosso modelo maior ao nos chamar à santidade. No verso 14 ainda, o apóstolo Pedro disse que estes irmãos deveriam evitar viver conforme o modelo do mundo carnal, o mundo caído, o modelo que era observado por todos os homens que vivem sem Cristo. Então, observe o mundo ao seu redor. Veja como vivem, como se comportam as pessoas que não são cristãos. É esse modelo, meus irmãos, que deve ser evitado por nós, a igreja. O modelo do mundo. Pedro diz que não devemos nos amoldar a esse mundo caído, ter a mesma forma desse mundo caído. No versículo 14, no versículo 15, o apóstolo Pedro diz: tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Procedimento significa a maneira como vamos viver, a conduta da nossa vida. Deve ser uma conduta santa, como diz o apóstolo Pedro. No verso 16, o apóstolo Pedro novamente diz: sede santos, fazendo aquela citação do livro de Levítico. Sejam santos. O povo de Deus deve ser um povo santo, que vive em santidade, que tem um padrão moral de santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E é por isso que o verso 17 é a conclusão lógica dessa cadeia de pensamentos do apóstolo Pedro. Ele encerra aqui, ele conclui aqui esse padrão de santidade, trazendo algumas observações importantes para estes irmãos e para nós,
o povo de Deus desse tempo. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele lembra que Deus é santo e é chamado de Pai pelo seu povo santo, os irmãos em Cristo. Deus é nosso Pai. O apóstolo Pedro diz no verso 17, observe: ora, se invocais como Pai. Essa é uma afirmação de que aqueles irmãos invocavam como Pai. Este si não é um si que traz uma ideia de possibilidade, mas uma ideia, um estilo que apresenta a certeza. Era o que eles faziam. Eles invocavam Deus como Pai. Então, se vocês invocam hoje Deus como Pai, eu estou dizendo, olha, se vocês invocam Deus como Pai, como vocês fazem de fato, há um requerimento de santidade, um padrão de santidade que é requerido da vida de cada um. Agora pensem, meus irmãos, pensem na graça de ter Deus como Pai, na grandeza de ter Deus como Pai. Deus é o nosso Pai, segundo as Escrituras Sagradas. E essa é uma das maiores graças que nós podemos receber enquanto cristãos. Saber e chamar Deus de nosso Pai. A referência a essa paternidade divina é aquela paternidade especial de Deus em relação aos crentes apenas, ao povo eleito de Deus, aos homens e mulheres salvos dos seus pecados. Porque Deus é Pai de toda a sua criação, no sentido maior, no sentido criacional. Mas no sentido especial, no sentido mais restrito, Ele é Pai somente daqueles que foram dados a Jesus Cristo, isto é, a igreja, o povo que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Neste sentido restrito, Deus é Pai apenas desse povo. É verdade que Deus, Ele é o Pai de todos os seres humanos, enquanto Criador de todos os seres humanos. Na verdade, de todos os seres. Ele é o Pai de toda a criação. Tudo pertence a Deus, irmãos. Até mesmo o diabo pertence a Deus. O diabo não pode ser excluído dessa paternidade absoluta de Deus, pois o diabo também é criatura. As pessoas às vezes acham que o diabo surgiu do nada, que ele é, em certos aspectos, como Deus. Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu, ele é eterno. Mas todas as outras coisas, irmãos, tudo que existe no universo foi criado. E o diabo não está fora disso. Ele também é uma criatura, assim como todos os anjos que caíram em desobediência junto com ele, também são criaturas. Assim como todos os homens rebeldes, os homens malignos que rejeitam o evangelho da graça de Deus, também são criaturas de Deus. Neste sentido criacional, Deus é o Pai de todos. Ele é o Pai da criação. O Pai de todos. Todos são filhos de Deus. Esta é a paternidade no sentido mais geral, mais abrangente, onde nada pode ficar de fora. Algumas pessoas tentam esquivar-se dessa conclusão lógica quanto a Satanás ser um filho de Deus, afirmando que Deus não criou o diabo. Vocês não fiquem chocados com isso, irmãos. Às vezes as pessoas se assustam com algumas declarações e lógicas da Escritura, mas nós não podemos fugir dessa realidade. Ele é o Criador absoluto, é o Senhor de tudo, é o Deus que criou tudo. Então algumas pessoas de fato ficam assustadas. Deus criou o diabo, Deus é o pai de Satanás, nesse sentido absoluto. As pessoas dizem, não, Deus criou um anjo de luz
que depois veio a cair e ser o diabo. Assim, o diabo se fez diabo. É essa a conclusão de muitas pessoas. Mas isso levaria à conclusão igualmente equivocada de que Deus não criou o Adão pós-queda, mas que o Adão que caiu em pecado no jardim do Éden era uma outra criatura que se fez. O Adão pós-queda se fez, se a conclusão for essa, equivocada. Mas o testemunho bíblico e unânime, meus irmãos, quando a Deus ser o pai de Adão no sentido criacional, ele continuou sendo pai de Adão também depois da queda. Quando Adão já estava em pecado, já era aquele homem pecador, já era aquele homem destituído de Deus e que desobedeceu a Deus terrivelmente, que trouxe consequências devastadoras à humanidade e ao planeta e à criação de um modo geral. Esse Adão tão terrível no pós-queda é filho de Deus, enquanto criatura de Deus. E esse Adão, filho de Deus, trouxe a malignidade sobre a criação com a sua desobediência. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. A terra agora produzirá espinhos, abrolhos, cardos por tua causa, Adão. A terra é maldita por tua causa. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: a terra geme, chora por causa do pecado de Adão. E esse Adão, pecador, é filho de Deus. Todos são filhos de Deus no sentido criacional, inclusive Satanás, no sentido criacional. Ele não é excluído disso. Essa mesma verdade, meus irmãos, se aplica a toda a criação, a todas as coisas que foram criadas. Agora, apesar disso, o sentido de pai que o apóstolo Pedro tem em mente aqui no versículo 17, é aquele sentido mais específico em que Deus é pai somente dos eleitos de Deus. Aqui está se olhando para um aspecto específico da paternidade de Deus. É o sentido soteriológico, o sentido salvífico, o pai no sentido de ser pai das pessoas salvas. Pai, Deus é pai de todas as pessoas salvas, alcançadas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele não é pai nesse sentido das outras pessoas que nunca olharão para Cristo, para a multidão de homens e mulheres que jamais olharão para o Senhor e que morrerão rejeitando a Jesus e o seu Evangelho. Neste sentido, Deus não é pai das outras pessoas. Ele é pai dos crentes em Cristo. Mais uma vez, lembrem das palavras de Jesus aos fariseus, que alegavam ter por pai a Abraão. E diziam abertamente: nosso pai é Abraão. E Jesus lhes disse: vós teis por pais o diabo. Abraão não é vosso pai, o diabo é vosso pai. Deus não é vosso pai, o diabo é vosso pai. Todos os homens que estão distantes de Jesus, meus irmãos, que não foram alcançados pela graça da salvação, não são filhos de Deus neste sentido especial. São filhos de Deus no sentido amplo, como criaturas de Deus, como tudo é filho de Deus. Deus é o pai de tudo, neste sentido maior. Mas aqui o Pedro está falando desse sentido mais restrito, meus irmãos. Esse sentido mais específico de salvação, aonde aqueles peregrinos e forasteiros a quem Pedro está escrevendo esta carta são também chamados os eleitos de Deus, o que significa filhos de Deus, em outras palavras. Pedro descreve estes homens e mulheres como sendo
os regenerados. Estes filhos de Deus são aqueles regenerados. Observe o versículo 3 do primeiro capítulo. Eles também são chamados pelo apóstolo Pedro de herdeiros de uma herança incorruptível no céu. Versículo 4. Eles são guardados pelo poder de Deus. Eles também amam a Jesus Cristo. Estes são os filhos de Deus que o apóstolo Pedro está se referindo. E é neste sentido que Deus é Pai de todos eles. Eles amam a Jesus Cristo. Eles são filhos da obediência, diz o apóstolo Pedro. Essa paternidade é originada tão somente na graça soberana de Deus. Não há uma explicação para respondermos a seguinte pergunta: por que é que Deus é Pai destas pessoas, mas não é Pai destas pessoas? Porque Deus escolheu ser Pai destas pessoas soberanamente. Deus os adotou na sua família soberanamente. Deus deu estas pessoas para serem resgatadas pelo seu Filho, Jesus. Jesus diz: todos os que me destes virão a mim. Palavras do nosso Senhor. Não há uma explicação em nós mesmos. A explicação está em Deus, não em nós. Não em nada, em mim, em vocês, em alguma coisa que atraiu a Deus, para que Deus decidisse chamá-los para serem seus filhos por adoção. Não, irmãos. É uma decisão soberana e graciosa de Deus, apenas isso. Então Pedro está falando a irmãos que são filhos de Deus, que são salvos, que são crentes, meus irmãos. Observe, se nós cremos em Jesus, se de fato vocês confiam em Jesus Cristo as suas vidas, é porque vocês são filhos de Deus. E que graça, meus irmãos, e que privilégio nós temos de sermos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. O Criador do Universo é o nosso Pai. É o nosso Pai no sentido mais especial que termo paternidade pode ser aplicado a Ele. Tem o sentido de Salvador do seu povo. Isso significa que nós somos filhos de Deus também no sentido muito especial de um povo que é protegido e guardado por Deus, como um pai guarda os seus filhos e protege os seus filhos. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar na graça que vocês receberam quando podem chamar Deus de meu Pai, assim como Jesus também chamou Deus de meu Pai? Claro, num sentido muito diferente do nosso. Ele é Pai de Jesus noutro sentido, não no mesmo sentido em que é o Pai do seu povo eleito. Mas ainda assim, é uma paternidade muito especial. É uma graça muito grande, irmãos, sermos filhos de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo, Lucas 11, verso 2, quando orardes, dizei, Pai. Veja, o próprio Senhor nos ensina a orar e nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Nós podemos chamar Deus de Pai. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também esclarece sobre essa paternidade divina em relação ao povo de Deus. Romanos 8, versos 14 e 16, o apóstolo Paulo diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos no sentido especial. Como estes homens peregrinos da dispersão eram, e Pedro sabia. Eles são eleitos de Deus. Paulo continua,
porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, filhos por adoção, baseado nisto, no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aqueles outros homens e mulheres que caminham em seus pecados, longe do Evangelho, na perdição de seus pecados, irmãos, eles jamais têm o testemunho do Espírito Santo em seus corações, que lhes convence que eles são filhos de Deus. Pelo contrário, irmãos, sobre todos estes repousa um sentimento de pavor, de medo, porque sabem que no dia em que forem chamados deste mundo, eles estarão diante do Criador dos céus e da terra, e eles sabem que Deus não é o seu Pai. Eles não têm comunhão com Deus. Mas, por outro lado, o Espírito Santo, diz Paulo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todos os crentes verdadeiros, genuínos, sabem, irmãos, no seu interior, que são filhos de Deus, que pertencem a Deus, que são guardados por Deus, confiam em Deus sobre tudo em sua vida. Mas, em segundo lugar, Deus, que é santo, Ele julga sem fazer acepção de pessoas. Observe que no verso 17 ainda, o apóstolo Paulo esclarece isso quando diz: se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus não faz acepção de pessoas no seu julgamento. E aqui, nessas palavras de Pedro, há um tom de advertência. Haverá um julgamento futuro. Pedro está aqui anunciando. Neste julgamento, todas as pessoas estarão diante de Deus, em Cristo, serão julgadas, diz a palavra de Deus. Considerando que Deus é santo, como nós vimos, considerando que o julgamento de Deus é um julgamento santo, e todas as pessoas que estarão sendo julgadas naquele dia, incluindo o seu povo, passarão pelo julgamento de santidade de Deus. A primeira ponderação que nós devemos fazer, meus irmãos, é que o nosso Pai Santo, nosso Deus, também é o juiz dos céus e da terra. É Ele quem vai julgar em Cristo todas as pessoas. Todo mundo. Esse julgamento não será num tribunal corrupto, onde serão julgados os homens e eles serão dispensados dos seus pecados. Deus fará vistas grossas. Não, irmãos. Esse julgamento também não será num tribunal onde apenas os descrentes estarão sentados no banco dos réus. Esse julgamento não será assim. Todos estarão diante do Cordeiro. Todos. Todos estarão na presença de Deus e serão julgados por Ele. Ninguém será deixado de fora desse julgamento. Ninguém pode escapar. Uma vez eu conversando com um rapaz que trabalhava no cartório, e ele disse da dificuldade que tinha de convocar algumas pessoas para estar diante do juiz, porque ele não encontrava essas pessoas para entregar a carta de intimação. Não sabiam o paradeiro, onde estavam, onde moravam, nada. E às vezes o julgamento não acontece, porque o criminoso, ou qualquer que seja a pessoa chamada, não é localizado. Mas nesse julgamento, todos estarão diante de Deus. Ninguém
ficará de fora, ninguém poderá se esconder, faltar nesse dia, todos estarão ali. O fato de você ser um crente não vai isentar você de estar neste julgamento divino. Todos estarão diante do trono do Cordeiro, porque Deus não fará acepção de pessoas nesse julgamento. E não pense que por ser uma pessoa religiosa, por vir à igreja, por ler a Bíblia em casa, orar muitas vezes, não pense que isso dispensará você desse julgamento. Você estará no tribunal de Cristo. Você não ficará de fora desse julgamento porque é crente. O julgamento é sem acepção de pessoas. Todos estarão lá na presença do Senhor. Será um julgamento onde todos serão julgados de maneira imparcial. Deus não vai favorecer ninguém nesse julgamento. É sem acepção de pessoas. Deus não vai fechar os olhos para o pecado do seu povo nesse dia. Se vocês pecarem, vocês também receberão o juízo de Deus nesse dia. Serão julgados segundo as obras. Esse julgamento é imparcial. Ele está de acordo com o atributo da justiça de Deus. Se Deus é justo, meus irmãos, e Ele é justo, a Bíblia diz, logo será justo que toda a criação, todos os homens, nesse sentido, todos os seres morais, estarão diante do Cordeiro para ouvir a sentença de Deus, receber a punição ou a absolvição naquele dia. Todos estarão lá, ninguém poderá ficar de fora. A justiça exige isso. Em terceiro lugar, Deus, que é santo, vai julgar conforme as obras, conforme o procedimento de cada um, crentes e descrentes. Romanos 2, versículo 6 diz: retribuirá cada um segundo o seu procedimento. O julgamento é conforme as obras de cada um. 1 Coríntios 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois no dia, o dia do julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ele também escreve em 2 Coríntios 11, versículo 15: não é muito, pois, que os seus próprios ministros, referindo seus ministros do diabo, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, conforme o que fizeram. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, diz o apóstolo Paulo para Timóteo, sua segunda carta, capítulo 4, versículo 14. Mas o Senhor lhe dará a paga segundo suas obras. Apocalipse 2, verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui vocês não podem imaginar que Pedro está levando aqueles irmãos a acreditar que a salvação por um momento sequer seja pelas obras. O que Pedro está dizendo é que o julgamento será conforme as obras de cada um. Porque a salvação, irmãos, ela é pela graça, por meio da fé somente. Mas esta fé, ela é acompanhada de boas obras, de obras de justiça, de transformação de vida. Ninguém pode ser salvo, transformado por Deus, nascido de novo e continuar numa vida de pecado, de miséria, de desobediência, de devassidão, de imoralidade, de distanciamento
moral santo do padrão de Deus. Lutero, o reformador, disse que as obras são o fruto da fé e que uma vida de santidade e obediência a Deus são os frutos de uma verdadeira fé. Tiago, irmão do nosso Senhor, disse que a fé sem obras é uma fé morta, ou seja, é uma falsa fé. Então, o que Pedro está dizendo a estes irmãos, ao lembrá-los que eles serão julgados conforme as obras, é para mostrar-lhes, em outras palavras, que os verdadeiros crentes, assim como eles são verdadeiros crentes, vão se abster de uma vida de pecado e de imoralidade, porque esse não é mais o padrão de vida deles. Eles nasceram de novo. Eles são guiados pelo Espírito Santo da verdade. E, finalmente, diante dessa exposição do apóstolo Pedro, há uma exortação muito importante no final do verso 17. Ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra portai-vos que Pedro usa aqui é o mesmo que proceder. Significa viver, andar, em outras palavras, comportar-se. É um sinônimo de vida prática. Portai-vos, ou seja, vivei, diz o apóstolo Pedro, durante todo o tempo da vossa peregrinação, com temor a Deus. É assim que os crentes em Cristo, salvos, filhos de Deus, devem viver nesse mundo. Essa é uma exortação, meus irmãos, porque depois que o apóstolo Pedro lembra que Deus é o Pai deles, e que este Deus Santo não faz acepção de pessoas, mas, pelo contrário, vai julgar conforme as obras de cada um. Depois de fazer essa apresentação, o apóstolo Pedro os exorta a viver com temor, sabendo disso, que o Santo Deus vai julgar conforme as obras. Sabendo disso, vivam, procedam com temor a Deus durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra. Aqui, uma vida moral é exigida como um reflexo da santidade. Pedro diz que é necessário viver com temor a Deus. Esse temor não significa ter medo de Deus. Assim como um escravo tinha muito medo do seu senhor, porque sabia que o seu senhor a qualquer momento poderia matá-lo, poderia jogá-lo numa prisão, acorrentá-lo, deixá-lo sem comer, fazer com ele, aplicar a ele diversas penas, diversas disciplinas, por qualquer que seja o seu comportamento. E o escravo tinha muito medo do seu senhor. Mas aqui a palavra temor, ela não traz a ideia de medo neste sentido, apesar de que a palavra phobos vem, de lá vem a ideia de fobia. E fobia é ter medo, né? Você tem fobia à altura, claustrofobia, o medo de lugares fechados, apertados. Mas a ideia aqui não é medo propriamente dito, mas um temor santo, reverente. A ideia por trás da expressão que Pedro usa é a reverência que nós temos que ter diante da majestade de Deus, que é a sua santidade. É saber que nós estamos diante de um Deus que é santíssimo. E por isso temos que estar diante dele com toda reverência e temor santo. E finalmente, Pedro usa uma palavra também importante no final desta exortação, a palavra peregrinação. E essa palavra tem aí o significado de viver temporariamente numa cidade, por exemplo.
Você não é de Teresina, você é ali do sul do país. Mas você está vivendo temporariamente em Teresina. Você não é um cidadão de Teresina, desta cidade. Mas por algum motivo, seja emprego, trabalho, você teve que vir morar em Teresina por algum tempo, passar algum tempo aqui. Mas aqui não é verdadeiramente a sua casa, o seu lar. Ele é temporariamente o seu lar e a sua casa. Essa palavra traz a ideia de que a nossa vida, e a palavra peregrinação traz tempo de vossa peregrinação, como diz Pedro, ela traz a ideia do tempo de vida que Deus nos concede no mundo. O tempo que estamos nesse mundo é um tempo, é uma passagem, é algo passageiro, não é algo permanente. Peregrinação é o mesmo que viver assim, de modo passageiro. É o mesmo que residir temporariamente numa casa, mas aquela não é a sua casa. Ainda não é a sua casa. E toda essa linguagem que o apóstolo Pedro apresenta mostra que o nosso tempo aqui na terra é curto e que aqui nossa pátria, nosso país, não é, irmãos, a nossa pátria final. Nossa pátria não é este mundo caído. Esse mundo que está imerso em pecado. Nós somos peregrinos aqui. E Pedro diz: enquanto estão peregrinando na terra, enquanto vocês estão neste mundo, vivam com temor a Deus, em santidade de vida, com um procedimento comum aos filhos de Deus, e não como os filhos das trevas vivem. Quem nós imitamos, irmãos? Qual é o nosso modelo de vida? Nós somos como os artistas, queremos ser como os atores, as atrizes. É eles que nós vamos imitar? É a vida deles que nós queremos viver? Ele está dizendo: não. Vocês são filhos de Deus, Deus Santo. Lembre o contexto dessa passagem: sede santos, tornai-vos santos. Versículos 14, 15, 16. Não vos amoldeis ao mundo. E agora Pedro está concluindo dizendo exatamente isso, irmãos. Vivam como expressando a santidade de Deus, não como o mundo vive, mas como Deus vive, obedecendo à lei de Deus, o procedimento de Deus. Aqui o apóstolo está colocando uma diferenciação entre o modo de vida aceitável a Deus, aprovado por Deus, e o modo de vida inaceitável, reprovado, abjeto, o modo de vida do mundo. E é importante, meus irmãos, que todos nós venhamos lembrar as palavras de Pedro, porque se vivermos como o mundo e praticarmos as obras que o mundo pratica, o estilo de vida que o mundo tem, nós vamos ser julgados por estas obras más. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Na hora do julgamento, Ele não vai olhar para você e dizer: esta moça, este rapaz, durante toda a vida esteve na igreja. Ele viveu como vivem os homens do mundo, as mulheres mundanas, mas ele ia à igreja, então eu vou considerar. Veja, julgados segundo as obras de cada um. Segundo as obras de cada um. E os filhos de Deus, justificados por Cristo, em Cristo, apresentarão obras de justiça
de santidade e não obras reprováveis. Isso não é o mesmo que viver a perfeição nesta vida, porque ninguém consegue, ninguém é capaz. Mas significa que a nossa vida será um campo de batalha. Enquanto estivermos neste mundo, peregrinando neste mundo, temos que lutar contra a nossa natureza caída e viver dignamente o Evangelho de Cristo, com temor a Deus, temendo aquele que pode enviar não somente o corpo, destruir não somente o corpo, mas também a alma, e enviar tudo ao inferno. Que Deus nos dê temor de Deus. Amém. Fiquemos de pé, igreja. Vamos orar.